Olá, sábios benditos! No capítulo de hoje, as orientações continuam. Mais provérbios e conselhos para uma vida que agrada a Deus, baseada na sabedoria da sua palavra. Então, pegue a sua Bíblia e vamos para mais um dos 31 dias buscando sabedoria em provérbios. A sabedoria nos diz para continuar aprendendo e amando a instrução e o conhecimento. Uma disposição humilde de ser ensinado mostra um verdadeiro amor pelo conhecimento. Os que se aborrecem quando suas falhas são apontadas mostram um comportamento estúpido e orgulhoso, porque é inimigo de si mesmo e da sua própria felicidade. O homem bom alcança o favor do Senhor. A palavra hebraica traduzida como alcança significa literalmente retira, como quem retira água de uma fonte. Quanto ao homem mau, Deus vê o seu coração e suas más intenções antes que elas resultem em ação e já pronuncia a sua condenação. Os ímpios procuram progredir e se estabelecer tratando mal os outros, mas a impiedade não lhes serve nem de alicerce nem de raiz. Mas Deus estabelece seus justos de maneira firme e permanente. Sua raiz vai fundo e eles se mantêm fortes. Uma mulher virtuosa é uma mulher dotada de diversas capacidades e de um caráter que se destaca. Ter uma esposa com esse perfil e toda a felicidade que ela traz ao lar é uma verdadeira coroa de sucesso. Mas a mulher de comportamento vergonhoso destrói a vida do seu marido. Assim como os ossos representam o corpo inteiro, e se os ossos apodrecerem, todo o corpo estará morto, da mesma forma a mulher de comportamento vergonhoso fará. Seu marido experimentará a morte em vida. Os versículos 5 a 9 contrastam os justos e os ímpios, quem eles são, o que fazem e as consequências que enfrentam no final. Os ímpios, que têm pensamentos perversos e transformam seus pensamentos em palavras destruidoras, ferindo outras pessoas, finalmente serão destruídos, ou seja, serão totalmente derrotados, sofrendo tremendas perdas. Ele colherá aquilo que vinha semeando. Em contrapartida, o homem bom resiste à tempestade, suas raízes o estabilizam e ele não sofrerá danos. Ele, sua família e sua descendência serão fortalecidos e estabilizados. Aqueles que têm animais, seja em suas fazendas ou em casa, devem entender que Deus lhes deu domínio sobre seus animais e que eles têm de exercer esse domínio com cuidado e compaixão, porque Deus também se interessa e cuida dos animais. Já os ímpios apenas exploram seus animais. Até mesmo quando mostram uma suposta misericórdia, na realidade eles têm em mente o seu próprio interesse cruel. Aquele que faz o trabalho duro da agricultura, sob a bênção de Deus, desfrutará do resultado do seu trabalho com fartura. Mas aquele que vive para as coisas vãs e superficiais da vida, ou seja, o preguiçoso, não tem entendimento, opta pela lei do menor esforço e não conseguirá nada. Os ímpios normalmente cobiçam o que os outros conquistam, mesmo que essas conquistas tenham sido feitas de maneira ilícita. Já os justos não precisam cobiçar nada de ninguém, porque são como árvores frutíferas. Suas conquistas ou seus frutos vêm da sua própria raiz, de quem eles são, e são conquistas abençoadas por Deus. Todos esses versículos que estão aparecendo aí na sua tela falam sobre um dos temas principais de Provérbios, o uso e o abuso da linguagem. Cerca de 100 versículos no livro de Provérbios abordam esse assunto, que é também um dos grandes temas do livro de Salmos, tamanha é a sua importância. Se a pessoa fala coisas ruins em excesso, acaba mostrando quem realmente governa sua vida. Ao cuidar das palavras, a pessoa adquire domínio próprio. Por isso, devemos procurar ser uma bênção também através das nossas palavras. Caso contrário, sofreremos todas as consequências que o autor de Provérbios deixou registrado. Vamos então voltar aos versículos que faltaram. No versículo 15, vemos que o tolo quase sempre pensa que está no caminho certo.
É difícil para ele pensar com cuidado e precisão sobre como está conduzindo sua vida. Mas quem é sábio e valoriza o bom conselho não olha apenas para o que é certo aos seus próprios olhos, mas entende que é útil ter outro par de olhos junto com ele no caminho. Os ímpios, querendo executar algum plano maligno, enganam os outros no intuito de apanhá-los de surpresa. No entanto, o homem bom, que tem o coração reto diante de Deus, está qualificado para ser um conselheiro que leva a paz e a alegria aos outros. Todos nós sabemos que o justo também passa por sofrimentos. Jó é um exemplo disso. Mas Deus prometeu administrar o grau, a duração e a profundidade dos problemas que o justo enfrenta. Os ímpios, no entanto, receberão segundo aquilo que semearam e, portanto, cairão em todo tipo de tribulação. A bênção de Deus é a recompensa daqueles que trabalham duro, alcançando os lugares de liderança. Mas o preguiçoso sempre será governado por outros e obrigado a fazer os trabalhos mais pesados. O justo é uma referência, um guia para quem o acompanha, mas aqueles que seguem o caminho dos ímpios são imprudentes e cairão no erro. Usando uma ilustração bem-humorada, Salomão mostrou que o preguiçoso saiu para caçar, mas desistiu e voltou para casa porque caçar era trabalhoso demais. Ou seja, ele nunca aproveitará o fruto do seu trabalho porque não quer ter trabalho e assim nunca conclui os seus projetos. Por outro lado, vemos que, entre as coisas preciosas que uma pessoa deve ter, no topo da lista está a diligência. Muitas grandes coisas são realizadas com um pouco de talento, mas com grande zelo e diligência. E finalmente, no versículo 28, aprendemos que a vida está no caminho da justiça. E essa vida não é apenas para o presente, mas também para a eternidade. A prática da justiça e da piedade, embora exponha o homem a alguns perigos e inconveniências no mundo, certamente o levará à vida e à felicidade. Porém, o fim de todos os caminhos de iniquidade é a morte e a destruição. E amanhã, na continuação dos conselhos para uma vida feliz e bem-sucedida, vamos aprender sobre o valor da correção e como devemos aceitá-la como uma demonstração do grande amor do nosso Pai Celestial por nós. Não perca o nosso encontro de amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!